Olá pessoal, tudo bem? É uma alegria aí poder conversar com vocês. Mais uma semana de aula de Educação Física. Nós conversamos sobre Olimpíadas durante essas outras semanas, né, semanas anteriores. Conversamos dentro da proposta de Olimpíadas. Trabalhamos algumas modalidades, o voleibol e também o atletismo. E agora eu quero desenvolver com vocês o futebol. Também vamos chegar no futebol Copa do Mundo, que é o campeonato mundial dessa modalidade esportiva, chamado de Copa do Mundo, que acontece de 4 em 4 anos. E também tem o futebol olímpico, que acontece de 4 em 4 anos dentro dos Jogos Olímpicos. Então, mas antes de chegar no futebol Copa do Mundo e no futebol Olimpíada, eu quero tratar com vocês um pouquinho a respeito do futebol no contexto geral. Então, o tema da minha aula é como surgiu esse esporte. Parte 1, então talvez nós tenhamos aí a parte 2, quem sabe até a 3, por isso que eu estou fragmentando dessa forma. A palavra-chave que eu quero trazer para nós é pacificador. Significa aquele que faz as pazes reconciliando as partes que estão em desacordo. Então, o futebol, assim como os outros esportes, mas por ser um esporte chamado culturalmente um esporte nacional, a paixão nacional do brasileiro, então nós vemos essa situação de ser pacífico, de paz, né? Não imperando muito nos nossos campeonatos, nos nossos jogos. É uma modalidade que aflora os nervos, as pessoas vão muitas vezes no campo de futebol com a intenção de xingar o juiz, né? De xingar os jogadores, de extravasar toda a sua energia ali no campo, e muitas vezes isso traz alguns problemas, né, no campo de futebol, onde as torcidas que deveriam, né, compreender, eu torço aqui, eu sozinho, indivíduo, tenho talvez a minha família que está me acompanhando, e o time adversário, né, o torcedor adversário, ele torce para o outro time, mas ele não é meu inimigo. Pelo contrário, ele é um semelhante que tem alma, que tem corpo, que tem espírito e é filho de Deus, assim como eu. Então eu preciso honrar esse semelhante, né? E muitas vezes no campo de futebol nós o que menos vemos é a palavra honra, né? Respeito, valorização, né, das pessoas. Nós vemos as pessoas indo lá para gritar pelo seu time, se o seu time perder, a parte pacífica, a paz, fica em segundo e terceiro plano. Então, por isso que eu peguei isso como palavra-chave, pacificador. Em Provérbios 6,18 diz, aborrece a Deus o coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. O que aborrece a Deus? O coração que maquina planos perversos. Os pés que correm para fazer o mal. Isso aborrece o nosso Deus. Então, se aborrece a Deus, eu preciso cuidar, né, de não fazer, ok? Em Mateus 5 diz, bem-aventurado, felizes os pacificadores, aqueles que trazem paz, aqueles que tentam trazer harmonia entre duas pessoas, entre os relacionamentos. Esse é dito feliz, pessoa feliz na Bíblia. O princípio que eu quero tratar é individualidade, porque é algo que precisa ser internalizado em mim, né? Primeiramente, eu compreender isso e eu gostar. A Bíblia diz que se eu gostar de mim mesmo, eu vou gostar dos outros. Então, primeiro, eu preciso amar a mim, amar como Deus me fez, né, o meu biotipo, o meu jeitão, e amando a mim, eu vou amar o próximo, né? Então eu vou cuidar para trazer a paz ao próximo.
eu vou ser um pacificador entre o grupo de pessoas que eu convivo. A Bíblia diz que os pés que se apressam em fazer o mal aborrecem a Deus. Esse é o meu raciocinar, e nós precisamos perceber se estamos tendo uma conduta de paz ou uma conduta que produz o mal para as pessoas. Então isso precisa ser cuidado, ser visto. Relacionar os pés que servem para jogar uma modalidade esportiva, tão apreciada pelo mundo, também pode ser os mesmos pés para apressarem em fazer o mal. A Bíblia está nos orientando a sermos pacificadores, em retribuição seremos bem-aventurados, seremos felizes. O objetivo para essa aula é conhecer a modalidade esportiva futebol de campo. Por que eu deixei claro ali futebol de campo? Porque existe diversos tipos de futebol. Existe o futebol de areia, o futebol society, futebol de salão, e cada tipo de futebol tem um jeito de jogar. Não tem como a pessoa que joga futebol de salão, o atleta profissional, querer jogar, é raro isso acontecer. Ele ser bom no salão, ser especialista no futebol de salão e daí tentar transpor essa habilidade para o futebol de campo. E aquele que joga futebol de campo, querer jogar, ser bom também no futebol de areia. Então, são esportes com características diferentes, perfil e habilidades, mesmo chutando todos a bola com o pé, mas precisa de capacidades diferenciadas para praticar a modalidade, né? Então, por isso que nós vamos tratar de futebol de campo. A minha definição do tema pé, fute, né? Então, futebol é bola com os pés. Então, o dicionário diz que essa palavra tem a ideia de andar, de pisar, também é relacionado à base, né? O pé é uma coluna que mantém todo o nosso corpo em pé. Também pé é uma medida muito usada, né? E é usada até hoje ainda, mas no passado muito mais usada, em 12 polegadas, então um pé tem 12 polegadas. Pé tem a ver com dança, com pulo, com pular, com andar, né? Pé é chute e é também golpe com os seus pés. Então eu vou golpear um objeto, no caso aqui nós estamos falando da bola. O futebol, como eu disse, né, nessas diversas modalidades existentes, até o futevôlei, né, que é você transpor uma rede de voleibol, dominando a bola e não deixando a bola cair no chão. Então eu domino, toco e passo a bola para o outro time do lado da rede por cima, né, para que o time adversário consiga também dominar essa bola, fazer o passe e devolver a bola. Então, futevôlei é também um tipo de futebol, ok? Então, futebol, eu tive a oportunidade de participar de um time, de trabalhar num time grande da nossa cidade e ali conhecer os bastidores do funcionamento de um clube de alto nível. E foi uma experiência única, bem importante, né? Para mim, isso já faz 20 anos, então o tempo passa, então já faz 20 anos que eu tive a oportunidade de conhecer o clube. O clube tem o futebol juvenil, tem o futebol dos juniores e tem o futebol profissional, né? Que é daí toda a organização, né, tá por trás ali do futebol profissional. O juvenil é bem importante também, claro, são os menores ali de 12, 13, 14 anos, né? O futebol júnior, né, que vai ali até os 18 anos, e a partir disso o atleta já pode ser inserido no futebol profissional. O futebol de campo ele foi introduzido no Brasil pelo brasileiro Charles Miller em 1894. Então,
bem perto, né? Nós estamos falando das Olimpíadas, a linha do tempo das Olimpíadas. Agora nós temos a linha do tempo do futebol. Então, 1894, esse esporte chegou no Brasil. Então, através de quem? Charles Miller, ok? Charles, deixa eu ver aqui o Miller. Então, Charles Miller, ele nasceu na Inglaterra, veio morar no Brasil, né? Ele é descendente de ingleses, né? E ele morou aqui, voltou para estudar na Inglaterra e lá ele viu o futebol e gostou tanto do futebol que trouxe essa modalidade, né, na bagagem. Trouxe uma bola, trouxe alguns modelos de uniforme para mostrar para as pessoas que ele conhecia, que ele tinha relacionamento. E ele foi o precursor aí dessa modalidade, né, do futebol de campo no nosso país. Tudo começou, falando da história do futebol, né? Essa prática começou há 2.600 anos antes de Cristo. Então nós colocamos aqui, né, Brasil como referência, ok? Então vamos pensar que aqui está a cruz, 2.600 anos antes de Cristo. Então é bastante tempo, ok? Então 2.600 anos antes de Cristo. O futebol já tinha adeptos a essa prática de chutar a bola com o pé. Na Europa medieval e na América pré-hispânica, por volta de 1200 a.C., também há registros dessa natureza. Contudo, as práticas nesses períodos sempre estiveram ligadas às disputas de poder. O esporte como um todo, ele está relacionado a poder. Então, se eu tenho mais força, se eu consigo correr mais rápido, se eu consigo pular mais alto, né, eu tenho poder. Então, isso faz com que eu me sobressaia perante os meus semelhantes. Então, sempre o esporte, ele tem essa conotação de fazer com que a pessoa, um indivíduo, seja mais do que o outro quando eles entram numa competição, ou que um time consiga vencer o outro, né? Falando de competição, então o futebol, ele também tem essa ideia. Por que que a gente fala isso, né? Porque lá atrás, né, nos seus primórdios, na China, por exemplo, no lugar da bola, eles usavam a cabeça decepada de um inimigo. Então, toda uma situação de guerra que acontecia, o país ganhava, ou aquela tribo ganhava a guerra, era mais forte, e daí eles iam lá, cortavam a cabeça do chefe daquela tribo, e daí traziam para o seu campo, para o seu espaço, de volta para a sua tribo, trazia a cabeça desse indivíduo sendo chutada. Era uma forma de mostrar para todo mundo que eles foram os ganhadores da guerra, daquele conflito, daquela batalha. Um nome, né, desse esporte, né, é chamado de Tlan-Chit-Li. Está ali no teu espaço, ali está escrito, ó, Tlan-Chit-Li. Então esse aqui, né, é um tipo também de jogo com bolas, jogando com bolas aos pés, né, onde os jogadores também, né, era decapitado e tinha o seu sangue utilizado em rituais de purificação. O futebol, tal como conhecemos hoje, ele só foi instituído na Inglaterra no século XIX. Então, o modelo levado para lá é proveniente da Itália, onde uma modalidade chamada cálcio era praticada pela nobreza no século XIV. Nesta disputa, o objetivo era fazer a bola ultrapassar a trave do adversário. Então aí você já está vendo algo bem similar, né? Em 1863, na Inglaterra, a prática foi normatizada pela Old Freemason.
com sede na Great Queen Street. Nesta ocasião, 11 colégios estiveram presentes nas discussões, o que levanta a hipótese da quantidade de jogadores do esporte hoje, atualmente, com um representante por colégio. Então, eles sentaram para discutir. Também existe dados históricos que, né, existia o rugby na Inglaterra. Esse era o esporte muito famoso, e o rugby ele se dividiu em duas modalidades. Modalidade 1, que é o foot, que no caso para os americanos eles entendem como soccer, e modalidade 2 é o futebol americano. Então, nessa época, no final do século XVIII, o rugby, que já era jogado há muitos anos, era famosíssimo, um esporte centenário, né? Muito mais histórico, muito mais velho, vamos dizer assim, né? Do que o futebol, o soccer, do que o futebol americano. Mas foi a partir do rugby que surgiu essas duas novas modalidades. E o que aconteceu? A Inglaterra gostou do futebol, jogar com os pés, continuou jogando rugby, continuou jogando essa modalidade, e quando foram colonizar a América do Norte, no caso, onde é os Estados Unidos, lá iniciou-se ali o jogo futebol americano como é jogado até hoje. Os próprios americanos ajustando, né, essa modalidade e criando como se fosse um jogo próprio, um jogo deles. Poucos anos depois dessa criação, em 1880, o futebol chegou ao Brasil. A princípio no Rio de Janeiro, no Clube Brasileiro de Cricket, que ficava no bairro do Flamengo. A introdução oficial do esporte no país foi feita por Charles Miller, um brasileiro descendente de ingleses. Eu falei que ele nasceu na Inglaterra, vou corrigir, ele nasceu no Brasil, mas ainda jovem foi para a Inglaterra estudar. E de lá ele trouxe na sua mochila 2 bolas de futebol e 2 uniformes e outros equipamentos. Neste mesmo período, então só para voltar ali um pouquinho na linha do tempo, né? Então em 1880, né, já estava sendo falado e ajustado o futebol lá na Inglaterra. Então ele chega aqui 14 anos depois no Brasil, tá? Então isso é importante aí a gente entender a chegada e o tempo que já estava sendo praticado e organizado lá pelos ingleses. Neste mesmo período foram fundados o Esporte Clube Germânia, hoje é o Pinheiros em São Paulo, e o Fluminense Futebol Clube no Rio de Janeiro. O responsável pela criação do primeiro foi Hans Noblin, enquanto o segundo foi Oscar Cox. Data de 1º de agosto de 1901, a primeira partida de futebol em território brasileiro. Vamos dizer assim, uma partida oficial, né? 1901. Ainda sobre o futebol, nós temos algumas curiosidades que é interessante. Charles Miller também foi responsável por introduzir o polo aquático no Brasil, mas na época não houve tanto interesse assim, e o futebol chamou muito mais atenção pelo fato de ser um jogo simples, fácil de praticar, de chamar as pessoas e de fazer esse jogo acontecer. Diferente do polo, né, aquático, que tem que ter uma piscina e um grupo grande de pessoas e etc, né? Então, o que repercutiu mesmo com a chegada de Charles Miller foi o futebol.
A primeira bola de futebol no país foi trazida em 1894 por ele, né, por Charles Miller. Os registros mais antigos sobre o futebol praticado no Brasil datam de 1875, em Curitiba. Então, antes ainda da chegada lá em São Paulo de Charles Miller, até antes, aqui, né, tem registros que falam da data 1875, de que já havia uma prática do futebol em Curitiba. As camadas mais pobres da população e até negros podiam apenas assistir. Somente na década de 1920, os negros passaram a ser aceitos, ao passo que o futebol se massificava no nosso país, especialmente com a profissionalização que aconteceu em 1933. Então, o futebol só profissionalizou em 1933. Então, aqui nós temos um pano de fundo de como que nasceu o esporte e como que esse esporte veio para o Brasil e virou, a partir daí, uma paixão nacional. É o esporte mais jogado no mundo, o futebol hoje, e no nosso país com certeza, né, o esporte mais praticado e também aquele que mais as pessoas param para ver, né? Além de parar para ver, pagam para ver. Então é um esporte bem popular, bem importante para o nosso país, até porque o Brasil se destaca muito, né, com atletas muito habilidosos nessa modalidade esportiva. Os links que eu quero que você desenvolva aí o seu conhecimento está aí na tela, que vai falar sobre a história do futebol. Outro link aqui é a história do futebol no Brasil. E existe uma série da Netflix que vale a pena você dar uma olhadinha, que conta também como que surgiu lá na Inglaterra o esporte, como que era dividido, e bem interessante. Eu acho que vale a pena, se você tiver tempo e quiser ver essa série, ajudaria bastante aí no seu entendimento a respeito desse esporte. Legal? Então, eu quero dizer para você que futebol é bem importante a gente estar estudando ele como conteúdo, estudando, conhecendo um pouco mais a fundo a respeito. Então, nós vamos continuar nas próximas aulas a respeito dessa modalidade tão importante para o nosso país, conhecendo os campeonatos que o Brasil participa mundo afora, os times que são muito importantes, né, e tem uma história nessa modalidade esportiva. O nosso país, historicamente falando, dentro da Copa do Mundo e dentro das Olimpíadas. Então tem muita coisa para conversar. Até a próxima aula, que Deus abençoe e que você tenha aí um dia maravilhoso. Um abraço.